bem-vindo ao QG Mundial da Skate Paradise. Meu nome é Gabriel Mata, estou aqui hoje para falar com vocês sobre nomes de manobras de skate. Essa semana a gente teve uma polêmica muito grande lá no nosso Instagram. A gente postou um vídeo falando sobre nomes de manobras que mudaram, então nomes que quando eu comecei a andar de skate, alguns anos atrás, as pessoas chamavam de uma forma e hoje as pessoas chamam de outra forma. Então eu tive vontade de fazer esse vídeo hoje, dando uma destrinchada aí sobre o nome das manobras de skate, algumas interpretações. Quero deixar bem claro que isso daqui não é uma verdade absoluta. Isso daqui é a minha interpretação como skatista, como professor de educação física e como professor de skate dos nomes das manobras de skate. Skate, galera, não vem, quando você compra lá seu skate na loja, ele não vem com uma bíblia, um manual te falando o nome de todas as manobras, como é que tem que ser chamado, o que significa cada coisa. Esse tipo de coisa a gente aprende de uma forma orgânica, isso é uma característica do skate. O skate tem uma característica muito forte descentralizadora. Tudo isso está sujeito à interpretação. Lembrando, galera, que esse vídeo é para qualquer pessoa, para você que começou a andar de skate agora, para você que já anda de skate há algum tempo, para você que não entende nada de skate, vai ver nas Olimpíadas, vai ver uma competição, você não está entendendo nada. Então hoje é um vídeo para ajudar vocês a entender um pouco melhor essas manobras de skate pela minha perspectiva, a perspectiva pela qual eu fiz análise e estou aqui apresentando para vocês. Então quando a gente parte direto ao assunto, as manobras de skate podem descrever até 6 coisas. Então a gente tem nessas 6 coisas: a posição dos pés na entrada. Isso aqui, para quem anda de skate, vai se traduzir como a base. Então aqui a gente vai colocar como base. A gente vai entrar depois em cada um dos assuntos direitinho. Então aqui a gente vai falar que é a base. O movimento do corpo. Esse movimento do corpo, ele pode ser feito de frontside ou de backside. Então a gente vai colocar aqui o movimento do corpo. O movimento do skate, que aqui a gente tem inúmeras manobras. Então a gente vai entrar nisso depois, mas aqui seria, por exemplo, flip, heel flip, varial flip, etc. Manobras que podem caber aqui. O encaixe do skate, que também N manobras que podem ser feitas. O movimento de saída, ou seja, esses dois falam sobre a mesma coisa, só que em momentos diferentes. E aqui a gente tem a posição dos pés na saída, que novamente, conversa, dialoga aqui com o primeiro, mas em momentos diferentes, ok? Então, galera, entrando agora no tópico mais definidamente, a gente vai falar primeiro sobre a posição dos pés na entrada da manobra. Isso, para quem é skatista, traduzindo na língua do skate, a gente chamaria de base. É a base que a pessoa usa para entrar na manobra. A forma mais simples que eu encontro de traduzir base de skate para uma pessoa que não anda de skate é com a perna dominante. Então, por exemplo, tem gente que chuta com a perna direita, tem gente que chuta com a perna esquerda. Essa é a perna dominante da pessoa, a perna que ela tem mais habilidade motora fina. Então, no skate, a gente não vai chamar essa pessoa que anda com o pé direito na frente de destro. A gente não vai chamar a pessoa que anda com o pé esquerdo na frente de canhoto. A gente vai chamar quem anda com o pé esquerdo de regular e a gente vai chamar quem anda com o pé direito de goofy. Então, goofy é uma pessoa destra. Então, seria a pessoa destra, no movimento de skate. E o regular, seria o canhoto. É isso na realidade? Não, a realidade é, uma pessoa é goofy e a outra é regular. Isso aqui é só uma forma de traduzir. Então, a gente tem isso, a gente descreve primeiro qual pé que a pessoa usa na frente. Isso, galera, é natural, não tem como você escolher qual é a sua base. Você nasceu com uma base, você vai descobrir qual é a sua base e você vai se desenvolver naquela base. Não quer dizer que você não vai ter outras formas de andar de skate. Então, o que a gente está considerando aqui quando a gente está falando que uma pessoa é goofy? Em uma situação normal, em que ela está em cima do skate e está andando para frente, ela vai botar o pé direito na frente. Quando a gente não está andando para frente, a gente estaria andando de ré. Então, por exemplo, se eu estou andando para cá, eu estou andando na minha base. Só que se eu estou andando para cá, eu estou andando de ré, a gente chama isso de fake. Então, fake a gente poderia traduzir para uma pessoa que não anda de skate como andando de ré. Agora vamos lá. O que impede uma pessoa que anda com o pé direito na frente de em algum momento botar o pé esquerdo dela na frente do skate e tentar andar dessa forma? Nada. E a gente tem um nome para isso. A gente chama isso de switch, ou seja, switch do inglês, quer dizer trocado. Então seria a pessoa andar com a base trocada. Então, traduzindo, você aí que é destro escreve lá com a mão direita, você vai chegar lá na escola e vai escrever com a mão esquerda, você pode falar que você está escrevendo de switch. Então seria mais ou menos isso. Então, o switch é uma técnica que a gente usa, uma forma de andar, uma base que a gente usa, em que a pessoa está usando a base que não é natural dela. Então ela está trocando a base, a gente chamaria de switch. E a gente vem na base mais complicada de entender, assim, da forma teórica, da forma prática ela é muito simples, que é o nollie. Então, por exemplo, o switch, ele é a base trocada. O fake, ele é o ré. Se a gente junta o switch e o fake, então se a pessoa estivesse andando de base trocada de ré, a gente chamaria de
nollie, beleza? Agora, galera, a gente vem para um outro tópico, seria o segundo tópico, que é o movimento do corpo. A gente vai descrever de duas formas, se o movimento é de backside ou se o movimento é de frontside. O skate, originalmente, é um esporte advindo do surf, então grande parte das terminologias, no princípio, advinham do surf. Então a gente herdou isso aqui dos nossos avós surfistas, beleza? Quando a gente fala de backside ou frontside, a gente tem que ter essa história do surf, porque a gente tem que pensar na cabeça de um surfista. Aqui seria uma onda, por exemplo. Aqui a gente tem uma onda. E eu sou um surfista e eu tô entrando na onda de frente pra praia, no caso. Então eu tô de costas para a onda. Então, seguindo como ponto de referência a onda, isso é um movimento de backside. A onda tá aqui atrás de mim. Agora, se eu tô vindo aqui na onda e eu tô entrando de frente pra onda, aqui ó, tô de frente pra onda, de costas para quem tá na praia, eu tô de frontside porque eu tô de frente pro meu obstáculo, que é a onda. Então essa conversa toda sobre backside ou frontside quer dizer sobre a movimentação do corpo do skatista em relação ao obstáculo ou ao movimento que ele está fazendo. Galera, agora a gente vai falar sobre o nosso terceiro tópico, que é a movimentação do skate. É impossível em um vídeo eu te falar todo o nome de manobra de skate que existe, porque existem muitos. Essa imagem que vocês estão vendo aí agora é uma ferramenta que eu desenvolvi para auxiliar no meu método de ensino de skate. Ele é mais para esclarecer algumas possibilidades. Não é um roteiro, ele é um mapa. Então a gente pode enxergar o que tem que ser feito, mas não necessariamente as coisas têm que ser feitas por esse caminho. Então vamos lá. Movimentos do skate. Galera, os movimentos de skate podem ser vários. O movimento mais básico que todo mundo conhece é o ollie. O ollie seria aquele movimento que o skate só sai do chão e volta. Então a gente bate um ollie e volta. Todas as outras manobras têm algum tipo de nome, ou seja, quando a gente está considerando só e somente o nome do que o skate está fazendo, sem considerar o corpo da pessoa, essas manobras têm nome, então elas têm um nome próprio. Por exemplo, a gente tem o flip, a gente teria o varial, a gente teria o shove-it, a gente teria o half flip, casper e varial flip. Algumas dessas manobras têm nomes que fazem sentido, então por exemplo, flip em inglês é um giro, então ele é um giro do skate nesse movimento para trás, beleza? O varial, o que é um varial? O varial é quando o skate, a gente dá um pop com o pé de trás, e o nose do skate, a parte da frente do skate se movimenta para frente, na frente dos meus olhos, ela não vai se movimentar nas minhas costas. Então isso daqui a gente chama de varial. Onde que a gente entra na polêmica e por que as pessoas comentaram tantas coisas assim nos vídeos? Porque, galera, backside shove pra mim é um big spin, não é um varial. Porque backside implica, pra mim, eu que ando de skate, Gabriel, comecei a andar de skate em 2009, 17 anos de skate, 5 anos de professor, 6 anos de graduação em educação física, considero que quando a pessoa fala backside de alguma coisa, eu tô considerando o movimento do corpo, eu não tô considerando o movimento do skate. Quando eu tô considerando o movimento do skate, eu tenho um nome próprio pra isso. Qual que é a polêmica? Adianta eu, Gabriel, querer que todo mundo fale varial e não fale nunca mais backside shove? Não adianta. Por quê? Primeiro, eu não quero isso. E segundo, o skate, galera, como eu já falei, ele é orgânico. Então, várias pessoas têm nomes diferentes para as mesmas coisas. Então, um exemplo bem claro e o mais clássico, por exemplo. No Brasil, a gente chama kickflip de 2 varials e um flip. Nos Estados Unidos, kickflip é o nosso flip. Quem tá certo? Ninguém. O mais importante de tudo, e isso para qualquer coisa relacionada a skate, é que você saiba fazer a manobra. Se você souber fazer a manobra, você vai se entender com a pessoa que pode até chamar ela de outro nome. Então, por que eu fiz o vídeo falando que se a gente fizer um varial e chamar de backside shove, a gente vai fazer um heel e vai chamar de backside flip? Porque, como eu falei pra vocês, as manobras de movimento do skate têm nome próprio. Então o varial é um varial e um heel flip é um heel flip. Tem gente que chama varial de backside shove? Tem gente. Eu acho isso a forma mais eficiente de traduzir o que está querendo ser dito? Não, mas tem gente que chama dessa forma. A minha ironia é que se a gente está pegando um movimento do skate que já tem um nome por si só e a gente está colocando outras coisas para descrever esse movimento de uma forma a complicar o entendimento dele, a gente poderia muito bem pegar o movimento do heel e chamar de backside flip. Porque se o movimento do shove, do varial, né, do backside shove, é esse aqui, que é um varial, e não tá tendo giro nenhum do corpo, meu corpo continua na mesma posição, por que não poderia chamar um heel flip de backside flip?
Causaria confusão? Muita. Tá certo na semântica do skate, ou uma pessoa vai entender se eu falar backside flip? Não, porque ela vai entender outra coisa. Galera, partindo agora para o encaixe das manobras de skate. Essa parte, galera, ela é tão extensa quanto o movimento que o skate faz sozinho, porque o encaixe do skate por si só já é uma manobra, então elas vão ter nomes próprios. Vou pegar dois exemplos aqui, muito simples, muito fáceis, para a gente poder identificar e passar por esse assunto rápido. Vocês querem um vídeo sobre todos os tipos de encaixe do skate? Comenta aí que vocês querem, que a gente vai produzir mais sobre isso. Nose slide e nose grind. Quando a gente está falando de encaixe de manobra, algumas partículas do nome vão ter significados. Então, por exemplo, nose se repete nas duas. Isso aqui escrito nose quer dizer a parte da frente do skate. Então, isso já me dá a entender que a manobra vai ser feita com essa parte da frente do skate. Essa parte aqui, parte do nose, beleza? Agora vamos lá, slide e grind. A gente considera slide tudo que é feito com o shape. Então tudo que é feito com essa parte de madeira do skate, a gente chamaria de nose slide. Então, nose slide, rock slide, tail slide, board slide, lip slide, N slides que vão ter, beleza? Grind. Tudo que é feito com a parte de metal, a gente considera grind. Então, nose grind, five-o grind, Smith grind, feeble grind. Por que eu peguei o nose? Porque é um nome que se repete, fica fácil e a gente pode exemplificar aqui. Então, por exemplo, o que seria um nose slide? Seria quando o meu nose vai numa borda ou, sei lá, em qualquer lugar que seja, e eu encaixo essa parte aqui do skate, né, a parte do nose, aqui nessa borda e eu escorrego. Isso seria um nose slide. Qual que é a diferença visual do nose slide para o nose grind? Se eu jogo ele aqui em cima, retinho. Isso daqui eu chamaria de nose grind. Se o meu skate entra no meio do caminho, se ele faz isso, aí já muda a manobra. Aí a manobra tem outro nome, a gente chamaria de crooked grind. Porque apesar de o meu eixo e o meu shape estarem escorregando, a predominância é do meu eixo. Quem está fazendo, onde o meu peso está, o que está fazendo realmente o meu skate escorregar, é o meu eixo. Agora a gente vai finalizar aqui voltando em dois tópicos, basicamente. Então, a movimentação do corpo na saída e a posição dos pés na saída. No início do vídeo a gente falou sobre a posição dos pés na entrada e a movimentação do corpo na entrada. Agora é a movimentação do corpo da saída e a posição dos pés na saída. Se vocês retornarem lá, vocês vão ver que eu estou falando sobre as bases e sobre as movimentações de backside e de frontside. Então, o que isso daqui quer dizer? É só uma ordem cronológica do que aconteceu. Então pode ser que durante o encaixe de uma manobra a pessoa fez uma movimentação do corpo e saiu, e essa movimentação do corpo fez com que ela saísse da manobra em outra base. Então isso significa a movimentação do corpo na saída pode ser de backside ou de frontside, e a posição dos pés na saída pode ser fake, base ou N outros. E pro vídeo de hoje é isso, galera. Agradeço a todos vocês aí que acompanharam. Se puder, deixa um like aí, se inscreve no nosso canal. A gente está querendo movimentar mais essa página aqui do YouTube da Skate Paradise. A gente não sabe exatamente como a gente vai fazer isso. Isso daqui foi uma urgência, assim, uma necessidade que apareceu pra gente, né, de tentar explicar isso. É uma coisa que é uma aula teórica, às vezes não é uma coisa assim que é tão interessante para outras pessoas, mas a gente tentou destrinchar da melhor forma possível, beleza? Então, agradeço muito a presença de todos vocês. Abraço!